Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma outra civilização, né, da civilização egípcia, né, do pessoal aí do Egito. E nós vamos ver características muito interessantes, talvez de coisas que vocês já tenham visto, mas não conheçam um pouquinho aí da teoria, tá? Vamos lá? Nós vamos começar aí na página 272, então já colocar a aula e a data aí, pega seu livro, que a tia Adélia vai explicar aí a parte teórica. Então, primeiro o livro vai começar a falar de alguns mistérios, né, do Egito aí, que é uma civilização muito impressionante, de características muito particulares, né, que teve aí uma cultura que se estendeu por 3.000 anos, mesmo com algumas alterações, foi uma cultura que permaneceu por bastante tempo. Primeiro a gente vai falar da mumificação, que era esse processo aí de preservação do corpo por meio de substâncias que faziam com que ele fosse se decompondo de forma mais lenta, né? Então aí a gente tem um exemplo aí de uma múmia, tá vendo? A forma como o corpo era preparado, né? Era colocado aqui nesses locais, nesses sarcófagos, se eu não me engano, né? E ele era feita essa preservação dessa maneira. Então, depois de algum tempo, os estudiosos, né, descobriram os corpos e eles viram que a decomposição desses corpos estavam feitos de uma forma bem conservada. Se fossem colocar em consideração o tempo que eles estavam ali, não era para ter nenhuma parte do corpo, tinha ainda bastante, né? Eu coloquei essa aqui, tá de uma forma preservada para não deixar vocês muito impressionados. Mas se vocês tiverem curiosidade, se vocês quiserem, tia, eu gosto de ver. Vocês podem colocar no Google aí múmias ou mumificação, que vocês vão ver aí vários exemplos, parecendo já a parte mesmo do rosto, enfim. O livro de vocês também destaca aí a figura do heptólogo, né? Eu coloquei uma imagem aqui só ilustrativa, que é esse pesquisador aí que se dedica exclusivamente ao estudo do Egito. Então, além aí dos arqueólogos e dos paleontólogos, a gente tem essa figura do heptólogo que ele se dedica somente ao estudo do Egito Antigo. Outra característica também bem particular do Egito são as pirâmides, que eram esses túmulos gigantescos aí construídos em pedras, que eram feitos somente para armazenar os corpos dos faraós, que nós vamos ver quem eram os faraós mais à frente. Então, agora falando mais especificamente da parte da política dos egípcios, né? A gente vai ver que os nomos eram comunidades agrícolas e pastoris. Com o passar do tempo, alguns nomos começaram a estabelecer alianças militares para dominar outros. Após muitas guerras e domínios, a região ficou dividida em dois reinos, o Baixo Egito e o Alto Egito. O que aconteceu? Eles começaram a fazer alianças com militares e um grupo começou a dominar o outro. Eles se dividiram entre eles mesmos e um começou a dominar o outro, então eles se dividiram em Baixo e Alto Egito. E por volta aí de 3.000 a.C., Narmer foi estabelecendo seu domínio de sul a norte e os nomos se tornaram províncias e os nomarcas se tornaram nobres que deveriam obedecer a uma autoridade superior chamada faraó. Então, aí nesse determinado ano, esse homem, ele dominou toda essa parte, né? Então, dominou a parte sul e a parte norte, ou seja, tudo. E aí, eles teriam que obedecer somente uma pessoa, que era chamada faraó, né? Que era aí esse rei, que era quase um deus vivo para eles. E quando eles morriam, eles tinham esse processo de mumificação e eram colocados nessas pirâmides que eu falei com vocês anteriormente. Então, os faraós eram essas figuras muito importantes que, quando faleciam, eles tinham esse tratamento especial, né? Nessas pirâmides ficavam apenas esses homens, né? Com todo esse processo aí de mumificação, eles eram colocados depois nesses locais. Outro fato importante também com relação à população do Egito é que, semelhante ao pessoal da Mesopotâmia, eles também se construíram aí, construíram diques e canais, e essa sociedade também usava muito o rio, né? Os diques aí,
serviam para manter o avanço das águas, né? Então eram como se fossem barreiras para não ficar alagadas, e os canais serviam para distribuir a água para as áreas de cultivo e para os consumos das comunidades. Os egípcios conheciam bem o ciclo anual de cheias e vazantes do rio. Então eles aproveitavam essas cheias, esses vazantes, e se organizavam para que eles pudessem ter aí um maior aproveitamento dessa produção agrícola. Então aí, ó, entre julho e outubro era o período de cheias, então eles não trabalhavam na lavoura, eles trabalhavam em outras atividades. Entre novembro e fevereiro era o período das vazantes, então eles preparavam o solo, então a água baixava, eles preparavam o solo, e entre março e junho eles colhiam. Então eles faziam a semeadura, colhiam, e depois vinha o período das cheias, então eles trabalhavam em outras atividades econômicas. Nós temos aí também a pirâmide social do Egito. Aí no livro de vocês, vou até colocar aqui, tem uma pirâmide apenas de 4 partes, mas eu trouxe essa aí com uma divisão também de 4 partes, com algumas diferenciações, mas ainda assim com pontos em comum, tá vendo? O livro de vocês, ele tem somente 4 divisões também, só que se você for observar aí na página 281, você vai ver que alguns nomes, né? Por exemplo, na segunda parte, aqui tem nobres, sacerdotes e escribas. Porém, aqui na parte de vocês também inclui a família de Faraó. Mas essas divergências, elas não comprometem o entendimento de vocês, não. É só importante vocês verem que aí, se a gente for colocar de uma forma a grosso modo, na estrutura social do Egito, o faraó era o mais importante. E aí, no topo da pirâmide, os que trabalhavam mais, né, que tinham menos remuneração, eram os camponeses e os escravos, que também é o que está aqui no livro de vocês, tá bom? Então, com essas diferenças, né, eu quis trazer um pouco aí das imagens para vocês, e também uma questão de comparação, né, que enriquece o estudo, tá? Depois a gente vai falar da escrita, né, egípcia, que começa aí com a escrita cuneiforme, que nós já comentamos que era a escrita que era utilizada também pelos mesopotâmios. Outro tipo de escrita utilizado também naquela época foi a escrita hieroglífica, que era utilizada em cerimônias e rituais, e era bastante complexa, né? Por isso, eles criaram a escrita demótica, que era parecida com a outra, mas ela era simplificada. E se vocês forem observar, nesse exemplo que eu coloquei, algumas parecem até com a nossa escrita atual, né? A questão aí eram menos códigos, tá vendo? Mas menos símbolos, e eram parecida com a alfabética já. Parecida. E tivemos também aí a copta, que utilizava o alfabeto grego para escrever palavras egípcias. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Tá vendo? Cada símbolo significava uma letra, né? O grego aí. E o nome das letras. E aqui no caso, pra gente, né? Então, as nossas atividades vão ser hoje. Primeiro, vocês vão colocar aí da página 272 até 288 a aula e a data. Mas, com certeza vão pensar, meu Deus, são muitas páginas. Porém, para a aula, exercícios mesmo, nós só temos a 275, 277, 279, 282, 285 e 288. Então, vamos contar aqui 3, 6, correto? E para casa, vamos ficar aí com a 289 e 290, tá bom? Então, façam com atenção. Qualquer dúvida, pode me sinalizar, pode me chamar aqui no portal ou no zap, tá? Desejo aí para as mamães e para vocês um ótimo Dia das Mães, com muito amor, com a família reunida. Não esqueçam de dar um beijo bem grande na mamãe. Mostrem para ela a homenagem que nós vamos colocar aqui no portal, que a gente vai fazer com muito carinho para vocês. Espero que seja um dia de muita felicidade, de muita união para todo mundo. E segunda-feira a gente se vê novamente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.